Sejam bem-vindos! Hoje eu tô aqui para relatar um dos eventos mais icônicos na minha vida de transexual, de transgênero, de 28 anos, que foi fazer a minha mastectomia masculinizadora. Hoje eu vou relatar o que eu sentia antes da cirurgia, como eu soube que eu queria fazer essa cirurgia, como foi a operação, como foi o pós e como que é hoje pra mim depois de 5 anos tendo feito essa cirurgia, se eu me arrependi, como é que eu me sinto. Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra você deixar o seu apoio moral em like, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas transgêneras e pessoas não binárias. Esse é um vídeo muito delicado para mim fazer, mas eu queria transpassar o desconforto de me expor aqui e fazer isso por um Ariel do passado. Um Ariel que estava buscando modelos de referências e outras pessoas que se sentissem como ele, elo. É muito estranho falar da gente em terceira pessoa, né? O nome mastectomia masculinizadora já traz a ideia de mastectomia para masculinizar, que não era muito bem o meu objetivo, o meu caso. Mas era a linha de cruzada, era o mandatório, caso você quisesse fazer uma cirurgia deste tipo, você se declarar enquanto pessoa transmasculina. E na época que eu fiz a cirurgia, eu acho que ainda não existia um reconhecimento legislatório da OMS sobre a não binariedade. Eu acho que não existia nenhum reconhecimento oficial da não binariedade por órgãos de saúde. Ou seja, eu tive que me declarar homem trans. Até hoje, né, 2025, a gente ainda está conquistando o direito de ter o não binário na carteira de identidade, na certidão de nascimento, e isso ainda só ocorre por vias judiciais, né, vias de processo. Eu mesmo retifiquei a minha identidade em 2019 e coloquei masculino. Me arrependo? Sim, porque isso impacta depois na minha aposentadoria. Enfim, eu realmente não queria ficar com feminino na carteira porque eu sentia que isso iria invalidar toda a minha não binariedade e que era esse processo de para não ser visto como mulher, eu também tinha que me aproximar da masculinidade para sair do lugar de feminilidade. E eu fiz algumas pesquisinhas no chat GPT sobre como que funciona essa classificação da DSM, né? Existem barreiras institucionais reconhecidas pelo chat GPT, e muitos profissionais ainda descapacitados descapacitados, desculpa, gente, mas despreparados, os profissionais despreparados que acabam invalidando a não binariedade. Em prontuários, meu amor, você não vai ver gênero neutro em prontuário, porque quando a gente vai para medicina, quando a gente vai tratar da nossa saúde, o que eles querem saber é seu gênero biológico e ponto, mas muitos serviços do SUS ainda negam ou dificultam o acesso justamente por esperar uma identidade de homem trans. A portaria número 2803/2003, processo transexualizador, não cita a identidade de gênero como requisito obrigatório, e sim a necessidade terapêutica com base na vivência da pessoa. Porém, na prática, a aplicação dessa norma é limitada à lógica de transição binária, homem ou mulher, porque ela é, até hoje na OMS, a gente tem a definição de transexual como alguém que se identifica como o sexo oposto. E quando você não se opõe? Quando você se opõe aos dois? Dito tudo isso, um ponto bem importante para começo de conversa é que não fazem 10 anos que essa cirurgia é praticada. E como que um médico pode praticar uma cirurgia, né? Os médicos não podem simplesmente fazer o que eles querem, os procedimentos que eles querem, porque senão ia virar Dr. Frankenstein, entende? Então tem regulamentações na medicina para que tipo de operação que os médicos podem fazer. Ou seja, esse procedimento precisa estar regulamentado e bem justificado. Existe uma convenção médica que permite esse tipo de cirurgia, que permite cirurgias plásticas, desde que elas sejam corretivas para funcionalidade ou para plástica, ou seja, para adequação de um padrão estético. No caso da transgeneridade, cirurgias de resignação de sexo, ou cirurgias como mastectomia, ela passa por um processo de CID. E aí eu dei uma pesquisadinha, né, amores? Porque até recentemente a transgeneridade aparecia como CID-10, como transtorno mental. Então houve recentemente, de 2018 para 2022, uma despatologização da transgeneridade. E desde 2018 a classificação é como incongruência de gênero.
O ChatGPT me deu uma timeline de como é que foi essa mudança da CID. A primeira versão foi em 1948, sem mencionar a identidade de gênero. Em 1965, as primeiras menções indiretas à transexualidade como desvio. Em 1990, a CID-10 inclui como transtorno de identidade de gênero, F64.0 hoje em dia. Entre 92 e 2000, as críticas, né? Houveram as críticas. Em 2013, a DSM-5 muda o transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero. Em 2018, a OMS publica a CID-11 com o termo incongruência de gênero fora dos transtornos mentais. E em 2022, a implementação da CID-11 nos países membros, inclusive o Brasil. Ou seja, eu utilizei desta CID para poder fazer a minha cirurgia. Para acessar esse tipo de cirurgia, é imprescindível um diagnóstico psiquiátrico, seja por particular ou convênio ou pelo SUS. Isso é base obrigatória. Eu tive que passar por isso. Deixa eu passar uma manteiga de cacau que meus lábios estão ressecados. Continuando. Na época, então, que eu fui fazer essa cirurgia, que eu fui buscar essa cirurgia, eu já estava ciente que a médica que ia me atender iria fazer essa pergunta e, para a seguridade dela mesmo, ela precisava ter essa resposta de que eu me identificava enquanto pessoa transmasculina, senão não ia dar para fazer. Isso foi mudando muito aos poucos e hoje em dia já está diferente. A não binariedade ela já é bem mais reconhecida, até mesmo pelo SUS, então eu acho que tá tranquilo nessa questão. Mas na época que eu fiz, em 2020, meados de 2020, ela me perguntou se eu me identificava enquanto homem trans e eu tive que dizer pra ela sim, eu me identifico enquanto trans masculino. Eu separei algumas perguntas que vocês me fizeram nas caixinhas de perguntas, né? E eu vou começar falando sobre como que eu procurei, primeiramente, como que eu soube que eu queria essa cirurgia, como que eu procurei por essa cirurgia e como que eu consegui fazer. Primeiramente, desde a puberdade, desde antes da puberdade, eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ter peito e que eu queria fazer uma cirurgia para reduzir, né? Porque na época eu não sabia que podia tirar, então eu queria reduzir ao máximo, ter, tipo assim, nada, nanicas de peito. Quando eu tinha uns 14, 15, foi quando eu abordei esse assunto com a minha família pela primeira vez. Tentei falar com meu pai e meu avô, que eram as pessoas que poderiam me ajudar, talvez, financeiramente com isso, mas eu fui totalmente invalidado e tirado de louco, né? Meu pai é uma pessoa que ele não acredita muito na psiquiatria, ele é muito suspeito de terapia, essas coisas, mas no dia ele me disse que eu teria que ir num psiquiatra para poder aceitar quem eu era, enfim, que basicamente fui tirado pra louco, né, gente? Mas foi isso que eu fiz, eu tentei aceitar os meus seios por uma boa parte, tipo assim, dos anos, né? E como eu não me identificava necessariamente como homem, mas eu também não me identificava como mulher, na minha cabeça eu tinha que entender se isso se tratava se era um pré-trauma de ser mulher, de ser lido como mulher, de ser sexualizado com aquele órgão que eu não queria ser sexualizado, se era um trauma por conta disso, ou se realmente era uma questão trans, porque eu também não me via trans o suficiente, né? Ainda hoje em dia não me vejo trans o suficiente, tenho essa questão, esse problema, gente. Eu sempre fui meio tomboy na infância, né? Sempre meio que estranhei um lugar de hiperfeminilidade. Mas eu também não tava no espectro de querer ter barba ou querer ter um pênis. Ficava batendo muito na minha cabeça que talvez eu tivesse doido, talvez eu tivesse tendo um distúrbio de personalidade, algum. Eu achava que eu tava doente mentalmente. Eu realmente internalizei e entrei nesse jogo de achar que aquilo não era normal, porque afinal, se, se eu era apenas uma mutação genética, que nem sei lá, aqueles caquis que nascem com duas cabeças, sabe? Sabe aqueles caquis transgênero, aquelas frutas transgêneras, que eu não vou entrar de novo nessa analogia da fruta, senão eu vou me perder. Então, na época que eu comecei a procurar, ainda adolescente, antes de fazer 18 anos, eu procurava por médicos que faziam redução de seio, porque eu não sabia que existia a mastectomia para retirar os seios, eu achava que era só
oncológica, né, só no caso de câncer. Então, nenhum médico topou a minha ideia, porque eles não conseguiam entender de onde vinha o meu desejo. Por isso que é tão importante esse tipo de classificação, para a gente poder ter um viés, né? Mesmo que a gente diga, olha, Eu sou doidói da cabeça porque eu sou trans. para mim é até hoje meio doido pensar como uma cirurgia pode resolver de fato uma questão de disforia e não uma longa terapia de aceitação. Não é com, nem tudo é com terapia de palavras. Tem coisas que se resolvem na faca. Nem tudo se resolve na faca. Tem coisas que se resolvem com terapia de palavra. Eu achava que meu corpo tinha muita curva, que era muito feminino e eu não gostava, e eram coisas que o hormônio não iria mudar. O hormônio não iria mudar a minha estrutura óssea. Então, com o passar do tempo, com entender que também pessoas cisgêneras vêm em diferentes formatos, tem muitos boy cis aí que tem passabilidade de boy trans, tem muita mulher cis que tem passabilidade de travesti. Então, a partir desse entendimento da pluralidade de corpos, né, homens bundudos, mulheres queixudas, né, vamos se empoderar. Aí, aos 18 anos, eu já tinha me conformado que eu nunca ia ter dinheiro para essa cirurgia, que eu nunca ia conseguir fazer, né? Era a época depois de 2016, lá, que começou o movimento feminista, a terceira onda de feminismo e tudo mais, e eu comecei a me entender enquanto uma pessoa lésbica. Então, foi nessa época que eu parei de usar sutiã, que eu usava muito top compressor. E eu cheguei a usar binder, só que eu não consegui. Cheguei a comprar binder, usei algumas vezes, só que eu achei muito desconfortável, muito horrível, não consegui usar. E também eu passei a aceitar e não usar nada, mas não deixava de me incomodar. Não deixava de ter, às vezes, uns ataques de ansiedade antes de sair de casa. E isso era muito ruim, porque eu não conseguia validar o quão desconfortável que eu estava me sentindo, né? Porque o mundo todo ali dizia que aquilo era algo da minha cabeça, que era algo que eu tinha que tratar no psiquiatra, que vocês vão ver no longo da história que eu fui internalizando muito essas questões aí na minha cabeça. Com uns 22, 23, me divorciei de um relacionamento lésbico que eu tive. Foi um tempo que eu pude aí ficar sozinho, né? Entender mais sobre mim. Foi uma época que eu comecei a requestionar, porque desde o meu último relacionamento hétero, com 17 anos, eu já me questionava sobre isso. Porque eu acessava o Tumblr, né? E somente no Tumblr existia gênero fluido e piriri pororó, mas eu ainda tinha muito receio e ressalvas de trazer isso pro offline, porque iam pensar que é coisa de gente doida, coisa da internet, né? Quem que vai, gênero fluido, ai, uma hora você é uma coisa, depois você é outra. Sim, eu flutuava bastante, né, entre a masculinidade, feminilidade, e era muito difícil pra mim conseguir me validar enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque enquanto eu não tava nem num nem no outro, eu não conseguia sentir que eu me validava enquanto ser, principalmente enquanto ser adulto, né, ser pensante, não conseguindo me entender enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano. Tinha muito essa egodistonia, que eu vou chamar, tá bom? Para quem é junguiano, quem não é, dê uma pesquisada aí sobre egodistonia e na teoria junguiana. Mas aos 22, 23 lá, eu saí de um emprego CLT que eu estava de carteira assinada por quase 3 anos e eu fui ver que eu ia receber um seguro-desemprego de 1 ano, que ia dar exatamente o certinho que eu precisava para fazer a mastectomia, porque na época era em torno de uns 13, 15 mil reais. Daí faço um parênteses, né, que eu também sou uma pessoa que contei com vários privilégios, privilégio de economizar esse dinheiro, voltei a morar com a minha mãe, sempre tive uma boa relação com a minha mãe, e isso é algo que eu considero um privilégio. Tenho o plano de saúde, né? E o plano de saúde me salvou 3 mil reais que ele cobriu da hospitalização. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas eu vejo várias coisas de um perfil chamado Bicha da Justiça que fala sobre os planos precisarem autorizar esse tipo de cirurgia, mas eu não sei exatamente como é que funciona. Vocês podem dar uma pesquisada por aí, porque a princípio os planos não têm obrigatoriedade de cobrir isso, né? Eu não sei o que veio antes, se foi o. Acho que foi o desejo da cirurgia, veio antes de me entender trans.
porque eu tinha esse desejo da cirurgia, era um desejo tipo assim, ai, não quero ter peito, não quer dizer que a partir disso eu me entendi enquanto pessoa trans, né? Então foi muito aos poucos, assim, com conexão, me conectando com outras pessoas trans da minha cidade. Eu sou de Porto Alegre. Outras pessoas não binárias que também validavam a minha forma de ser, a minha forma de se expressar, que eu fui, ai, tá bom, então, né, encontrando outras frutas que nem eu, parecidas, cada um da sua maneira, porque quando você vai ver na não binariedade, meu amor, é muita variedade. Esse momento de me reconhecer como lésbica foi super importante para eu me separar de uma visão, a ideia do feminino a partir de uma leitura masculina de feminilidade, né? A partir de uma leitura masculina heterossexual. Então foi aí que eu comecei a experimentar mais com androginia, com masculinidade, com feminilidade, que eu comecei a aceitar também coisas que eu não aceitava antes, porque quando eu era criança, meu amor, dizia pra mim usar rosa, hoje em dia eu tenho várias coisas no meu armário que são rosa. Por quê? Vi que não fazia sentido brecar homens de usar rosa, se não faz sentido na minha cabeça eu brecar um menino heterossexual, né, de usar coisas femininas, não fazia sentido eu me brecar de coisas femininas para poder provar uma androginia, para poder provar uma transmasculinidade para outras pessoas. E essa questão de ficar muito autoconsciente, né? Ai, meu Deus, o que eu vou vestir, como que eu vou me comportar. Até a voz que eu fazia também já era um pouco diferente, eu já fazia uma voz mais masculina. Então, todas essas coisas, gente, são muitas coisas que pesam para pensar, sabe? Então, eu só queria poder ser sem muito mascaramento, né? E sem muito ter que racionalizar se o que eu ia usar a outra pessoa ia ler como feminino ou como masculino. Então veio essa questão de se identificar como transmasculino, porque todo mundo que era de buceta, que era trans, era lida como transmasculino. Então tinha que performar ter na minha cabeça, né, ter que performar uma masculinidade, e isso me deixou em parafuso, porque eu queria ter, né, uma validação enquanto a pessoa trans, e na própria comunidade trans eu acho que ainda tinha muito esse discurso, esse questionamento do discurso da não binariedade, se era válido, se era uma forma de ser trans, porque você tinha que fazer 1000 coisas para ser trans, você tinha que transicionar, né, para ser trans, então tinha que usar hormônio, tinha que fazer cirurgia, e pá, e tinha que usar camisa larga e não sei o que. E tipo, gente, isso são convenções sociais que vão mudando ao longo do tempo, que tem a ver com moda. Isso tudo, gente, é para dizer que eu passei por um grande período de questionamento, de autoquestionamento, porque aquela cirurgia que quando eu tinha 12 anos eu tinha certeza que eu queria fazer, com 22, 23, eu já tava assim, meu Deus, será que eu quero essa cirurgia? Porque na verdade eu sou dodói da cabeça, será que é um exagero eu querer essa cirurgia, que eu vou me arrepender depois? Será que é uma mudança muito radical, que eu tô só achando que é algo que eu quero e na verdade eu tô devaneando? E não tinha outro jeito se não fazer a cirurgia, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, 12 mil reais ali na minha mão e 2 mil reais voando. E ao mesmo tempo, gente, quando eu já tinha desistido, né, dessa cirurgia por um momento, tinha aceitado, né, que eu tinha peito e tudo mais, eu estava tentando aceitar meu gênero. E quando eu fiquei sabendo que eu ia colocar as mãos neste dinheiro, a primeira coisa que eu pensei foi: vou fazer essa cirurgia, vou fazer a minha mastectomia. Mas eu realmente internalizei que eu tava surtado e que, enfim, que eu não sei se eu queria isso mesmo, e eu comecei a duvidar da minha própria sanidade mental. Graças a Deus, nessa época eu fazia terapia, então me ajudou a segurar a barra, né? Em 2019, que eu comecei a transicionar socialmente, né, e entender por que que eu tinha que transicionar socialmente. Em 2019 eu comecei a visitar médicos da minha cidade, revisitar, né, porque antes eu visitava médicos que faziam redução de mama, que nenhum deles topou, porque eu já tinha pouca mama, então para eles não viam sentido em por que que eu queria reduzir a minha mama. E daí voltei também com já uma psicóloga, já um acompanhamento, já, né, uma identidade trans.
eu voltei. E na verdade não foram muitos médicos, porque na minha cidade só tinham 2 na época que faziam essa cirurgia. A Daniela e esse outro médico que eu não lembro o nome e também não quero lembrar, gente, porque eu vou contar para vocês cuidarem com esse tipo de situação e não passarem por esse mesmo tipo de situação que eu fui. Eu fui fazer a visita com esse médico. Ele me tratou de uma forma muito esquisita. Me coloquei muito seguro e firme, porque eu disse, olha, oi, eu já tinha, né, já sabia que eu ia receber o dinheiro e tudo mais, então eu disse, oi, tudo bom, sou Ariel. Ai, gente, na verdade, na época, eu ainda não era Ariel, eu ainda estava transicionando, eu ainda estava escolhendo o nome, eu não tinha escolhido meu nome, então eu escolhi um nome que não me levavam a sério, porque eu escolhi o nome Seth, S-E-T-H. E eu acho que esse médico olhou pra isso e pensou, que isso? Assim, primeiro eu entrei na clínica e já tinha lá uma travesti pagando pelo seu botox. Eu pensei, ai, um lugar trans-friendly, né? Nada, amor. Eu me coloquei lá, né? Tipo assim, oi, eu sou o Sete, eu gostaria de fazer essa cirurgia, eu já sei que eu vou ter o dinheiro. Contei pra ele que eu era uma pessoa de 22 anos, que já tinha saído de casa. E ele parecia que ele queria me provar o contrário de tudo que eu sabia sobre mim. Porque ele me tratou de uma forma tão desconfortável. Eu vou ler das minhas anotações porque essa história me deixa muito revoltado, eu me perco. Por exemplo, ele começou a questionar sobre o meu relacionamento com a minha família, sendo que minha família me aceita, minha família é ótima, minha família não tem nada que dizer, eu também já era adulto, sabe, 22 anos. Eu pedi um orçamento para ele, né, desde o início, e ele demorou a consulta inteira para me dar um orçamento. Primeiro ele começou falando de várias outras coisas, puxou para essa questão da família e parecia muito que ele queria me colocar como uma pessoa muito mais vulnerável do que eu era. Parecia que ele queria me colocar como uma pessoa que não tinha estrutura familiar nem emocional para passar por aquilo, e ele me disse isso no final da consulta. Ele disse que não recomendava que eu fizesse essa cirurgia porque eu era uma pessoa emocionalmente frágil. Com essas palavras ele colocou. Isso, gente, que ele até fez todo o procedimento comigo, disse, ah tá, vamos aqui na frente do espelho. E com todos esses questionamentos dessa pessoa que me tratou de uma forma super desconfortável, assim, tipo assim, não bem-vindo, sabe? Não consigo colocar em palavras, porque não tem palavras, porque é uma coisa meio subjetiva que você sente que você não é bem-vindo ali e que ele te trata de uma forma tão hostil que você vai pensar, nossa, será que eu me opero com esse médico? Outra coisa importante que eu gostaria de apontar é que esse médico me ofereceu um pacote um pouco mais barato do que a Daniela, porque ele iria operar na clínica dele. Eu, particularmente, principalmente hoje, estudando instrumentação cirúrgica, eu recomendaria a todo mundo que procure procedimentos em hospitais que tenham um centro cirúrgico, que tenham uma UTI, que tenha, sabe, estrutura para se acontecer qualquer coisa, você não ter que sofrer um translado até um hospital, até uma UTI, né? E a segunda médica que eu fui foi de indicação de um amigo meu que já tinha feito a cirurgia e tudo mais. Na época ele me informou que eu teria que me apresentar como transmasculino, mas essa médica foi uma querida, ela, para ver que ela precisava fazer essa pergunta e ela precisava de uma certa resposta, mas não que, na verdade, ela, não que no fundo ela achasse que não binariedade é uma coisa assim de doido. Ela validava isso, né? Dava pra ver que ela validava isso, mas estava também de mãos atadas por um protocolo que os médicos têm que fazer, porque se a gente vai lá e não se identifique como homem trans e depois processa e diz, ai, por que você fez essa cirurgia em mim, não sei o quê. Então, é para esse tipo de caso que existe esse tipo de protocolo. Na época eu tava bem mais fluido pro lado masculino, então eu tava com o cabelo curto, né? Usava roupas mais masculinas, então foi tranquilo para mim dizer que eu me via como transmasculino, assim, apesar de que no fundo eu sabia que na próxima esquina, no próximo ano, eu poderia virar a casaca, entendeu? E voltar a ser feminilizado, mas a cirurgia em si. Então, na época eu tinha seios pequenos, mas eu fiz a técnica sorriso, não era um pequeno suficiente para fazer pela técnica de auréola. Eu paguei em torno de R$ 2.000, que o plano cobriu R$ 3.000, então eu acredito que tinha sido um orçamento de mais ou menos R$ 15.000, eu não lembro exatamente, para
né, que tinha seios pequenos. E nisso vocês têm que consultar o médico mesmo para saber qual é que vai ser o orçamento de vocês. Eu tive que parar de fumar e tive que parar de me hormonizar. Eu estava me hormonizando há 9 meses. E a minha intenção com a hormonização era de mudar um pouco a minha voz, que mudou. A minha voz é bem diferente. Mudou algumas coisinhas, agora eu tenho, né, um leve bigodinho. Mas chegou num ponto que eu disse, tá bom, é isso que eu quero. Então, quando eu parei pra fazer a cirurgia, depois eu não voltei, porque eu não senti necessidade de me hormonizar. Eu queria realmente só aquela cirurgia. No meu caso, eu tive um contratempinho ali com os drenos que coagulou um negócio ali. Eu tive que voltar pro centro cirúrgico, recolocar um dos drenos, né? Depois de um ano eu também fiz um reparo pós-operatório, que eu reparei um dos mamilos que cresceu um pouquinho meio deformado, mas fora isso, gente, a recuperação foi tranquilíssima, né? Eu saí meio enrijecido assim da cirurgia primeiramente, e aos poucos eu fui acostumando a mover, a entender que não estava doendo, porque eu achava que estava doendo muito mais do que estava, que não estava doendo nada. Eu não precisei tomar remédio para dor, tomei só alguns anti-inflamatórios, acho que tomo alguns antibióticos também, mas foi super tranquilo, foi muito mais tranquilo do que eu esperava essa parte do pós-operatório, né? Em questão de uma semana a gente já volta às atividades normal, em questão de algum mês, por exemplo, você já consegue voltar à academia, a praticar outras atividades físicas. Me perguntaram também como foi a minha relação com o espelho depois e com as expectativas. Perguntaram que como que é a percepção externa de gênero. Para mim foi um processo gradual de aceitação, né? Porque eu tinha passado por essa cirurgia e todo o processo foi muito vulnerabilizador. Então eu estava uma pessoa vulnerável porque eu passei por todo aquele processo de isso, a família te aceita. Ai, aquelas vozes assim, sua família te aceita, a família não te aceita, pois a cirurgia vai dar ruim. Isso é um problema da sua cabeça. Na verdade, você é uma mulher com transtorno de personalidade. Sabe, todos aqueles pensamentos intrusivos que eu tive que batalhar. Lembro que quando eu acordei da cirurgia, eu chorei. Eu chorei muito, só conseguia chorar. Tá de chorar agora, porque foi um choro de alívio, ao mesmo tempo de revolta, de tipo, pariu eu ter que passar por toda essa aprovação, sabe? Lembrei da consulta lá do médico que me humilhou, lembrei das consultas dos médicos que achavam que eu tava doido, lembrei do meu pai falando que eu tava doido, sabe? De tudo que eu tive que passar de aprovação e desaprovação, invalidação, sabe? Tudo isso pra poder fazer uma coisa que eu queria e que, gente, hoje em dia eu bato o pé pra dizer, olha, você viu, né? Porque quando eu tinha aqui, ó, era um cotoco de gente, tinha 12 anos, eu já sabia que eu queria essa cirurgia. E foi uma coisa que eu fui lá, fiz e de fato melhorei. De fato, hoje, gente, como é que é? Eu vou pular um pouquinho aqui. De fato, hoje é uma coisa pra mim que parece que eu sempre tive, sempre fui assim. Esqueci que eu já nasci com peito, entendeu? Pra mim foi uma coisa super natural de, eu já nasci assim. Então, voltando um pouquinho aqui pra como que foi a minha relação com o espelho, foi muito gradual, né? Porque eu ainda tinha que me aceitar perante os olhos da sociedade, porque eu pensava, não faz sentido, porque assim que eu fiz a cirurgia, eu já comecei a deixar o cabelo crescer, deshormonizei, e fui voltando aos poucos a usar rosa, usar coisas femininas, né? Comecei a usar legging e top, roupas apertadas. Roupa apertada, gente, eu nunca tinha usado antes, porque era muito feminino. Eu já era uma pessoa, né, feminina, ia ser lido como uma hiperfeminilidade. Então a cirurgia, ela me aliviou e muito. Pensar que essa disforia eu não tenho mais. Essa disforia eu não tenho mais. Só quem é trans e passou sabe do que eu tô falando, né? E o que não mudou? Eu anotei aqui que o meu medo e desconforto do estranhamento não mudou. Eu ainda tenho medo, eu ainda tenho desconforto de ser estranhado. Enfim, depois que eu deixei o cabelo crescer, antes, quando eu tava com o cabelo curto, as pessoas até me chamavam de ele por livre e espontânea vontade, assim, entendendo que eu estava performando uma masculinidade e tudo mais. E que ao deixar o cabelo crescer, as pessoas me leem como mulher. As
pessoas me leem como mulher. Isso, mas eu ainda sinto um pouco de, não sei se é bem vergonha, mas é um receio de tirar a camiseta em público, porque eu não sei como é que eu vou ser lido. E pra mim, acho que foi tantos anos de internalização de que se você é mulher e você tira a camisa, é atentado ao pudor, e é um crime. Então eu não sei aonde que eu fico nisso. Eu não sei onde que eu me classifico. Já teve uma vez que eu fui à praia em Santa Catarina e tirei minha camiseta e veio um tiozinho assim, olhou pra mim e disse: "Você não tem que pôr uma camisa, não?" E aí, graças a Deus, eu estava acompanhado de amigos, né, tudo mais. Meu amigo, não, porque é ele. Bateu o pé e me defendeu antes mesmo de eu poder falar alguma coisa. Eu fico meio assim, né? Eu também fiquei com marcas de sorriso, né? Então, olha só, aqui na minha camiseta. Já dá pra ver um pouco, mas eu vou abrir um pouquinho pra mostrar pra vocês, porque eu fiz uma tatuagem depois, né? Porque eu fiquei com. Como eu fiz a técnica sorriso, eu fiquei com dois sorrisos, né? Duas redondinhos assim. Que na época eles. A minha cicatriz é bem suave, mas eu fiquei com essas duas cicatrizes que assim, hoje em dia meu peito é muito diferente, porque eu já me exercitei, as coisas já foram pro lugar. Então você que vai fazer essa cirurgia tem que ter paciência, porque a mama fica meio estranha, ela passa por um processo meio o que é isto, né, antes de ter definição muscular, mas hoje esse daqui é meu peitoral. Como eu tinha esses dois sorrisos sem a tatuagem, né, que eu pedi pra ele fazer, ó, essas linhas que vão ao contrário de definição do peito. Eu sentia que eu ainda tinha o desenho de dois peitos, né? E eu não gostava de ter essa cicatriz assim em U. Então, gente, hoje eu tenho que entender, né? É que tá isso hoje em dia. Não sei, pra mim, para mim ainda é um desafio, honestamente. Porque as pessoas me leem como mulher, né? E eu não tenho a paciência, eu também não, sabe, vou ficar me apresentando o tempo todo. Oi, eu sou Ariel, sou uma pessoa não binária. Eu atendo pelo pronome ele. Será que cabe fazer isso em todas as situações, todos os ambientes? Não, eu sinto que tem que ter uma leitura antes para eu saber onde é que eu tô pisando, né? Saber mais ou menos como é que é a cabeça das pessoas, porque também é um tipo de exposição que também pode te vulnerabilizar, porque a princípio parece que as pessoas estão de boa. Depois, meu amor, o preconceito às vezes ele come pelas beiradas. Sabemos como é, né? Hoje em dia eu já aceitei as contradições, né, que em meios normativos vão me ler como alguém feminino, né, e tá ok, porque eu tô confortável com o meu corpo hoje. Não é confortável pra mim entender que a não binariedade é algo que as pessoas ainda vão olhar meio querida, se decida. Um caminho que todos nós temos que percorrer juntos, né? Em busca da normalização da não binariedade, em busca da validação, no sentido de essa pessoa pode ser uma pessoa capacitada, adulta, porque a pessoa não binária, eu sinto que ela é muito lida como uma pessoa doida, confusa, coisa de adolescente. Tem um vídeo maravilhoso do Jonas Maria que ele fala sobre essa questão das pessoas trans não conseguirem se sentir adultas, né? Porque a gente não passa pelo mesmo timeline que as pessoas cis passam de vai lá casar, ter filho, ir pra faculdade, não sei o quê. Muitas vezes a gente não tá conseguindo acessar essas coisas porque é expulso de casa, porque tem que passar por uma segunda adolescência na transição, tem que passar por uma outra transição que já é uma segunda vida, um renascer, né? A falta de identificação com figuras adultas, né? Transexuais, transgêneras, figuras adultas transgêneras, a gente tem falta disso ainda. Você vai ter 500 mil adolescentes transgêneros hoje em dia e poucos adultos transgêneros hoje em dia, né? Mas graças a Deus já temos aí pelo menos alguns deputados, né? Transgêneros e precisamos aí estar se colocando nos lugares, né? E é um desafio, gente. Não vou dizer que eu consigo bater de frente e colocar meu gênero em todo. Não. Tem lugares que eu não sei se eu vou ser aceito e eu não sei se eu quero me expor, me vulnerabilizar. Então, às vezes ainda volto para o armário.
eu não omito que eu sou não binário, mas eu também não chego declarando que eu sou não binário, porque eu não quero que essa seja a primeira coisa também que as pessoas leem sobre mim, que as pessoas veem sobre mim e que vão me encaixar pra, né? Tipo assim, o trans da turma, sabe? Então, gente, eu não tenho mais nada a declarar depois de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Apreciado também a minha vulnerabilidade aqui. E por favor, não esqueçam de deixar um joinha, um like, compartilhar esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e deixa seu comentário, porque eu quero saber da experiência de quem tá me assistindo, se você é não binário, se você é transmasculino, se você já fez a mastectomia, se você quer fazer e quais que são as dúvidas que você ficou que eu não respondi aqui ainda, tá bom? Beijinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal.